Pronto, está vogando. Senhoras e senhores, boa noite a vocês. Vamos começar a nossa aula de introdução à administração, uma disciplina no nosso curso técnico subsequente, do EAD, e a nossa temática hoje será discutir alguns elementos considerados elementares para esse campo de estudo. A gente vai começar com uma discussão a respeito do que é administração, alguns conceitos relativos a principais áreas que ela estuda, grandes áreas da administração, e aí a gente finaliza com algumas discussões práticas do que o administrador faz. Gente, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem. O que vocês estão vendo aí? Eu não posso falar nada, que eu não estou enxergando nada, só o vulto do celular. É mesmo? Estou vendo aqui as pirâmides, né? Correto. E essa? A guerra. E essa? A guerra. Guerra? Gente, isso aí é uma guerra? Dependendo do ponto de vista de cada um, né? Mas é um casamento. Há quem diga, é verdade, de fato. Alguns dizem que isso daí e isso daí são variações só do ponto de vista de um é mais feio e um é mais bonito. Mas, de fato, e isso, gente? Já jantaram? É um buffet, né? Não, jantei ainda não, tô com fome. Eita, mulher. Vá comer que a vantagem de assistir aula de casa é isso. Ó, o que todas essas imagens têm em comum? Acho que para serem feitos precisava de um administrador. Ai, Eu acho que isso aí são Organização, fatos diferentes, coisas ocorridas diferentes, épocas diferentes, tipo isso. épocas diferentes, eu concordo. Mas tem um elemento chave de que alguém conduziu a sistematização dessas coisas. E alguém utilizou-se de pessoas para transformar essas ideias em algo real. Então, acima de tudo, o que essas imagens têm em comum, de fato, é isso. Elas representam práticas administrativas. E aí entra um conceito-chave do nosso curso. A administração, ela é uma ciência transversal. Isso significa dizer que ela permeia todos os campos da nossa vivência em coletivo. Eu vou explicar um pouco mais sobre o conceito de administração daqui a pouco, mas é importante que a gente já estabeleça isso como uma certa diretriz, como um certo norte. A administração está em essencialmente tudo o que fazemos. Das pirâmides do Egito até um jantar em família que a gente faz, nós temos elementos em comum. Nós temos um planejamento anterior a essas atividades. Nós temos uma organização das coisas que dela farão parte. Nós temos um direcionamento de pessoas sobre o jeito de direcionar o que cada um faz. E tudo isso é controlado conforme os parâmetros inicialmente planejados. De uma guerra até um jantar, das pirâmides do Egito até um casamento muito pomposo, você teve uma sistematização de coisas que precisaram acontecer para que esse projeto fosse real. E, enquanto administradores, estudamos isso, a vivência em grupos. E aqui entra uma pergunta-chave que a gente discutiu lá na disciplina de legislação, porque eu, de atrevido que sou, levei essa discussão para lá, mas originalmente ela faz parte desse campo aqui. Gente, o que é uma organização? A professora Faria, ela discute organizações como construções sociais, históricas, complexas, dinâmicas e contraditórias, com autonomia relativa em relação aos seus integrantes. Eu explico essa frase. Construções sociais históricas têm a ver com o fato de organizações mudam conforme o tempo. Elas são construções sociais, logo compostas por pessoas, para pessoas. E as pessoas mudam com o tempo. Sendo as pessoas agentes de mudança, logo mudadas também neste processo ou por outros processos, elas mudam também as organizações das quais fazem parte.
Elas são complexas, são dinâmicas e são contraditórias. Você levanta uma determinada política na sua empresa de vender din-din lá na bica. Aí você faz a mesma empresa, nos mesmos termos, lá no 8 de setembro, e você quebra. Por quê? Porque ainda que estejamos falando da mesma cidade, estamos falando de bairros diferentes. Ainda que a gente discuta as mesmas práticas, não necessariamente a gente vai ter receitas de bolo que são aplicáveis. De fato, a gente discute conceitos, de fato, a gente discute ideias e práticas que deram certo em maior ou menor grau, mas elas são, sim, contraditórias em muitas situações, porque o que funciona aqui não necessariamente vai funcionar lá. Autonomia relativa em relação aos seus integrantes. Aqui tem um conceito-chave que a gente até já trabalhou um pouco em sala de aula. E eu vou usar a mesma metáfora que eu discuti com vocês lá. Eu tenho certeza que o celular de vocês está ligado, está algum som, talvez esteja saindo aí para a casa de vocês. Mas eu não tenho certeza nunca de que vocês estão, de fato, acompanhando, prestando atenção e aqui conectados comigo. Por quê? Porque eu tenho uma autonomia relativa sobre vocês nesse momento. Eu consigo minimamente saber que você deu atenção a esta aula ao ponto de ligar o seu celular ou computador. Mas eu nunca vou ter certeza que você se conectou do pescoço para cima. Isso ocorre em todas as organizações. Você tem certeza e você consegue controlar funcionários do pescoço para baixo. Você tem certeza e consegue averiguar rapidamente se o funcionário compareceu ao serviço, mas você nunca vai saber se ele está lá do pescoço para cima, porque a sua autonomia sempre será relativa em relação às pessoas que fazem parte das organizações. E, neste sentido, elas entram como mediadora dos interesses, dos objetivos e dos membros que as criaram. Isso significa dizer, senhoras e senhores, que o maior objetivo da administração sempre terá uma relação com essa frasezinha que vocês estão vendo no slide. Conciliar interesses. Interesses que são, sim, individuais, mas se você faz parte daquela instituição, ele precisa minimamente se integrar com os objetivos da instituição para a qual ela foi criada. Por que ela existe? Então, o maior desafio do administrador sempre será esse, conciliar esses interesses. E aí eu repito uma coisa que eu falei para vocês em sala de aula. Quando os interesses são antagônicos, o que acontece? Quando eu tenho interesse em, por exemplo, folgar no final de semana e a minha empresa precisa de mim no final de semana, o que vai acontecer? Supostamente, eu cederei aos meus interesses pessoais em nome dos objetivos da empresa. Mas é sempre que isso acontece? Vocês sabem que não. E o quanto isso prejudica a instituição. O quanto, quando você, enquanto indivíduo, cede aos seus interesses e sempre coloca os interesses da instituição em primeiro plano. O quanto, no longo prazo, isso, por outro lado, não pode prejudicar a própria instituição, porque você cede a sua saúde física e mental em nome disso. Então, percebam que é necessário que haja o concílio destes interesses. Nem sempre vai preponderar o da instituição, apesar de que supostamente em nome do interesse coletivo deveria ser o caso, mas também uma coisa precisa balancear-se com a outra. Isso não é tão diferente do que a gente estudou lá em legislação, porque lá a gente discutiu enquanto princípios algumas situações em que, na dúvida, você fica pelo lado do trabalhador. Na dúvida, você fica do lado do consumidor. A gente viu isso lá em legislação. Só que a supremacia do interesse público sobre o privado é um fato. Essa supremacia envolve os interesses gerais se sobreporem aos individuais. Só que na administração, na prática, isso precisa ser visto caso a caso, com mais ponderação,
mais calma, porque as pessoas não são coisas que você simplesmente aloca de um lugar para outro. Você organiza coisas, pessoas você lidera. É uma outra questão, é uma outra abordagem, e isso precisa ser enxergado de outra forma. Tá claro até aqui, gente? Sim. E como é que surgem as organizações, Henrique? Vamos lá. Você começa da identificação de desejos e necessidades. Você começa a investigar o potencial de um determinado mercado, a necessidade de uma determinada região. E aí você vai identificar isso conforme as tuas percepções empreendedoras. E você vai cruzar isso com habilidades que você tem, com competências, atitudes que você tem, com a tua disponibilidade de capital, com o quanto você se envolve até emocionalmente com aquilo. E sim, você tem que colocar tudo isso na balança. Vencida essa etapa, você vai fazer a discussão do planejamento do empreendimento. E aí você vai definir uma estrutura de capital, você vai definir uma estratégia, onde é que você quer chegar com essa instituição. E esse planejamento consolida, sim, uma organização de estrutura. Você começa a pensar em como é que vão ficar as coisas, a posição das mesas, onde é que vai ficar a recepção, quem são os seus fornecedores. Você vai começar a pensar sobre processos físicos. Como é que vai funcionar quando a pessoa entra no teu espetinho? Como é que vai ser a disposição de prateleiras lá da bodega que você vai montar? Onde é que vão ficar as roupas que você vai expor nas araras? Você vai começar a pensar sobre uma estrutura de funcionamento. E tudo isso deve ponderar, sim, os seus valores individuais. O que é que você considera como muito importante para que a tua empresa siga? As organizações surgem disso, dessas necessidades e desses desejos humanos. E nesse condão a gente sempre tem uma pergunta maravilhosa a fazer. Gente, o que é que vem primeiro? O cliente ou a empresa? Eu bato também. Eu acho que é o cliente. O cliente, Larissa? O cliente, Brenda? Então vocês estão me dizendo que existem clientes, por exemplo, em Tabuleiro do Norte, que eles estão aí soltos e nenhuma empresa está atendendo, né? Se vocês estão me dizendo que primeiro vem o cliente. Eu acho que depende do ponto de vista. Depende. Explique mais, Ronilson. Da necessidade também da pessoa. Uhum. Tem que montar uma empresa. Uhum. Né? Você vai ter que ter uma ideia já formada. E tudo. O cliente vai chegar para você e vai dizer: monte isso aqui que eu estou precisando disso. Uhum. Eu acho, né? Um ponto de vista. Depende dos dois. Sim, faz todo sentido, sim. Mas vamos lá. Vamos pensar um pouquinho a fundo sobre isso. Vocês concordam comigo que eu posso criar necessidades ou desejos? Eu vou dar um exemplo prático. Início do século XX. Se você fizesse uma pesquisa de mercado sobre necessidades de locomoção das pessoas, as pessoas iriam dizer que gostariam de um cavalo mais rápido, de um cavalo mais confortável, de uma carruagem que transportasse as coisas mais rapidamente. Só que o Henry Ford não perguntou às pessoas, ele criou o carro. Se você perguntasse lá em 2007, 2006, antes disso, claro, o que as pessoas gostariam de um aparelho telefônico? As pessoas talvez quisessem fazer ligações. Só que aí teve uma pessoa que juntou um roteador de internet, juntou com um Discman, um gravador, e botou um telefone juntos. E ele criou o smartphone. Então, muitas necessidades que a gente considera hoje necessidades, em outro momento histórico, não passaram de desejos. Alguns desses desejos foram literalmente criados por alguns empreendedores.
Então, a gestão, a administração, ela passa muitas vezes por um exercício de você reinventar o funcionamento da sociedade. A necessidade de se comunicar sempre existiu. Só que aí o exército americano, nos anos 70, criaram uma versão de intranet. Essa versão de intranet se potencializou e isso virou uma internet numa universidade lá nos Estados Unidos. Depois isso se popularizou ao mundo todo e o resto é história. Vocês estão aqui conversando comigo à distância. Então, algumas necessidades existem, sim. Comunicação é uma delas. Mas a maneira de atendê-las é um exercício de literalmente planejar e criar o futuro. A administração envolve essa prática. Ela faz isso por meio do empreendedorismo, que é um outro braço, uma outra vertente. Mas as organizações existem para e a partir dessas necessidades e também desejos. Qual a diferença entre um desejo e uma necessidade? Bora falar. Alguns de vocês aí disseram que não jantaram. Então, alguns de vocês estão com pouca glicose no bucho. Alguns de vocês estão com uma necessidade de se alimentar agora. Certo ou errado? Bora, deixa de preguiça. Vocês vão me deixar falando sozinho? Certo. Pronto. Desejo é o que eu quero, né? Assim, que eu estou desejando ter. E a necessidade é o que eu vejo, o que eu estou necessitando, o que eu preciso ter. No caso, a necessidade é aquilo que você precisa, né? Que nem a Elisaneide falou. É o que você realmente está precisando. O desejo é aquela coisa que vai um pouco mais além. Que pode ser para depois. Ah, eu desejo comer um sanduíche hoje, mas não é a necessidade que o meu corpo precisa. Perfeito. Um feijão com arroz resolve. Mas o sanduíche, aquele X-ratão, cheio de gordura saturada, um bacon, Ave Maria. Tá vendo aí? Ela pensou logo no sanduíche, né? Pois é, Brenda, é bom mesmo. A diferença entre o desejo e a necessidade passa por isso. A nossa necessidade, ela é básica. A gente tem necessidade de dormir, de se alimentar, de ter interações sociais. A gente tem uma necessidade de, em algum momento, ter uma autoestima. A gente tem essa necessidade que evolui em alguns aspectos e se transforma em autorrealização. Eita, que tem um tal de Maslow, que a gente vai estudar nessa disciplina, que ele discutiu isso a fundo, na perspectiva de entender o que é que as pessoas querem, entender o que é que elas desejam. A pirâmide das necessidades de Maslow é uma teoria maravilhosa sobre essas reflexões. O fato é, a vivência em sociedade abarca em muitas situações a maneira como esses desejos são atendidos, a maneira como essas necessidades elas são direta ou diretamente atendidas por alguma organização. Elas existem desde que o mundo é mundo. Elas sempre foram grandes empreendimentos humanos. Lá na antiguidade, você teve zigurates, você teve pirâmides, você teve grandes construções, os canais que em algum momento seguraram as cidades primórdias. Você teve o Império Romano, que criava estradas, rasgando e conectando todos os locais. Você teve a Igreja Católica, que foi a primeira instituição universal. Ela esteve praticamente em todas as partes do mundo. A Companhia das Índias Ocidentais foi um empreendimento lá na Idade Média que literalmente, a partir das grandes navegações, rasgou todo o mundo. Os grandes impérios modernos, a coroa britânica, a coroa francesa, a coroa belga, todos esses gestaram países. Na verdade, esses países vieram depois, mas o fato é que elas comandavam pedaços de terra à distância. E eles faziam isso a partir de gestão. Hoje nós temos as multinacionais, que são organizações gigantescas, elas estão em vários locais do mundo, e elas consideram sim a individualidade de cada nação, porque cada país tem sua legislação, cada local tem suas práticas, mas é fato que elas sistematizam isso
criando necessidades, explorando desejos, entendendo o funcionamento humano a partir do atendimento de algumas expectativas que se faz delas. E neste condão eu pergunto a vocês, o que a administração faz? O que ela é? Ela é um conhecimento aplicado? Ela é uma ciência? Ela é uma arte? Ela é um instrumento político? Caramba, gente! Um conhecimento aplicado é o quê? Nós estamos falando de uma ciência social aplicada. A administração, por sua essência, tem uma raiz em atender o desejo de outro, a necessidade de outro. Ela existe num direcionamento para isso. Então, você reúne um rol de conhecimentos em nome deste objetivo. Ela é uma ciência, mas, poxa, se é ciência, você tem uma sistematização de informações. Se é uma ciência, você tem um método. Como é que você chama de científico algo que se aplica de um jeito a uma localidade e você utiliza o mesmo método em outra e dá errado? Entende como é complexo isso? É uma arte. E o que significa dizer que é uma arte? Uma arte é o quê? Aquele gol do Yuri Alberto fatiando aquela defesa e chutando lá no canto do Ederson? Aquilo ali foi uma obra de arte. Mas a administração configura-se como algo comparável a isso? A administração é um instrumento político? É um instrumento de certa dominação em que você estimula as pessoas a fazerem determinadas práticas? Em que você, utilizando isso para o mal, atua até na manipulação de grupos, de indivíduos? O que é a administração? Vamos trazer a definição do Maximiano sobre isso. Ele define a administração como um sistema de recursos que procura realizar algum tipo de objetivo ou conjunto deles. Então, basicamente, segundo o Maximiano, a administração tem a ver com você pegar coisas e utilizar essas coisas para fazer algo. Eu reuni pão, reuni salsicha, eu reuni carne moída, batata palha, fiz um cachorro-quente. Eu reuni recursos e fiz algo. Eu tinha um objetivo que era matar minha fome. Eu matei minha fome utilizando os recursos que eu tinha. Só que a administração vai além. A administração tem a ver com você utilizar-se de dois componentes principais. Porque ainda que você possa utilizar os conhecimentos de administração para tarefas do seu dia a dia, como, por exemplo, lavar uma louça, como, por exemplo, arrumar uma casa, a administração vai além, ela discute organizações e seu funcionamento, utilizando dois componentes principais: os processos de transformação e a divisão do trabalho. Como assim, gente? O que são processos de transformação? Vamos pensar sobre essa palavra, sobre essa expressão. Eu, a partir de determinadas ações, processei determinados recursos que eu tinha e transformei eles em algo. Eu peguei, por exemplo, papel e escrevi um poema. Ou seja, eu agreguei valor àquele pedaço de papel. Eu peguei uma arruma de ingredientes e fiz uma receita. Eu transformei aquilo. Os processos de transformação vão nesta perspectiva. Em toda e qualquer empresa, eu tenho processos que significam o jeito que ela funciona. Você entrou, por exemplo, lá no Abacuc e você vai visualizar mesas. Você vai sentar numa delas e vai chegar um garçom. Esse garçom ou garçonete vai te entregar um cardápio, você vai escolher o seu pedido, vai fazer o seu pedido, o garçom vai levar para a cozinha vai transformar recursos, insumos, ingredientes em um determinado prato, o garçom leva esse prato para você, você come, você paga e você vai embora. O que é que eu acabei de descrever para vocês? Um processo. O processo de funcionamento de uma instituição empresarial. Só que para que esse processo acontecesse, vocês perceberam que eu falei do garçom, falei da cozinha e falei do caixa. Eu falei de 3 profissionais diferentes. E aí entra o segundo tópico da discussão que o Maximiano faz.
Além de processo de transformação, você tem divisão do trabalho. Você tem coisas que são transformadas por pessoas que atuaram nessas coisas, cada um fazendo uma determinada coisa diferente, uma determinada ação diferente. E aqui entra o que a administração faz. Ela pensa sobre isso. Ela pensa sobre como eu vou otimizar esses processos de transformação, como eu vou melhor dividir o trabalho dos envolvidos nesse processo de transformação. E como é que ela faz isso? Olha a palavra, administer. O ad vem do latim, que significa direção, tendência, e o minister tem a ver com subordinação, obediência. O administrador, via de regra, será um subordinado da instituição para a qual ele trabalha. E veja, olha o que eu falei, o administrador será um subordinado da instituição, não das pessoas que trabalham nela. Então, ele sempre vai ter essa característica. Ele vai atender aos interesses institucionais. Professor, em alguns slides anteriores, você fez uma reflexão sobre a diferença dos interesses individuais e coletivos. E tu está dizendo que o administrador atende os interesses coletivos. Então, tu está dizendo que o administrador não está nem aí para os indivíduos? Mais ou menos, gente. Bem mais ou menos. Não é exatamente isso que eu estou falando. O administrador, quando ele entende que ele existe para otimizar a convivência do grupo, ele vai ponderar, sim, determinados interesses individuais. Ele vai ponderar, sim, determinadas especificidades, sabendo que a meta dele não é atender o indivíduo, mas atender a instituição. É isso que o administrador faz. E isso é muito difícil, porque nós sempre temos recursos limitados. Nós temos uma série de recursos limitados, por exemplo, quanto à disposição de funcionários, quanto, por exemplo, à disposição de clientes, à disposição de recursos de produção. O nosso próprio tempo é o nosso maior recurso que nos limita. Só que os nossos desejos vão na contramão disso. A gente quer comer aquele X-ratão todo dia, Elisoneide. Só que se a gente fizesse isso, a gente não ia ter saúde. A gente quer assistir o Corinthians ganhando do Palmeiras todo final de semana, Ronilson. Mas no mundo real, as coisas não acontecem exatamente conforme os nossos desejos. A gente tem que baixar expectativas e ponderar o quanto o que nós fazemos tem aplicação com o ambiente que vivemos. O mundo real é diferente de algumas das nossas expectativas. E aí cabe ao administrador melhorar essa convivência humana em seu constante movimento, em suas transformações. E aí eu volto para o que eu falei para vocês no início da aula. As pessoas mudam, por consequências, as gestões, as empresas, as instituições mudam. E isso, em absoluto, não é algo ruim. Faz parte e é necessário para que a gente tenha uma melhor aplicação do que existe. Uma outra definição bem simples sobre o que a administração faz é gerenciar recursos para uma finalidade. Simplesmente isso. Gerenciar tem a ver com definir o que, aonde e como as coisas vão acontecer. Esses recursos são as coisas que existem na empresa e a finalidade é para o que a instituição existe. Toda instituição existe para uma certa finalidade. Todo agrupamento de pessoas vai ter finalidades específicas que sejam mais alinhadas com o que elas querem ou esperam fazer. E aí, gente, alguma dúvida até aqui? Não? Não. Beleza, Henrique. Ó, eu queria que vocês pensassem tudo isso que eu falei em outra perspectiva. Deixa eu dizer as mesmas coisas agora com outras palavras. Você tinha lá nas cavernas os
homens e mulheres primitivos. Eles eram a humanidade e eles perceberam que sozinhos eles eram mais fracos. Veja, vou voltar a uma comparação que eu fiz na nossa primeira aula. A nossa espécie não é a mais forte, a nossa espécie não resiste ao frio, a nossa espécie ela não tem nada que diferencie ela muito de outros animais. O que nós temos? A nossa capacidade de interação em grupo. E essa interação em grupo, ela foi otimizada a partir das organizações. E elas existem porque nós, num plano individual, temos dúvidas, necessidades, desejos, valores. E se a gente vivesse só em função de atender essas coisas, não conseguiríamos sobreviver na natureza. Em outras palavras, para continuar existindo, nós, enquanto espécie, precisamos coexistir. Precisamos de outras pessoas. E antes que esse papo pareça algo religioso, eu não estou discutindo com vocês uma aplicação direta e prática da convivência de grupos. Grupos precisam de pessoas. Pessoas que irão se dividir para fazer funções. Em um outro momento, nas tribos primitivas, alguém tinha a função de caçar, outros tinham a função de coletar vegetais, outros tinham a função de vigiar e fazer a segurança noturna. Ou seja, a divisão de trabalho existe desde que a nossa espécie começou a existir. Ela é inerente a quem somos. Os processos de transformação, não. Porque os processos de transformação foram o que permitiram a gente juntar palha, madeira e fazer casas. Foi isso que nos diferenciou de outras espécies. Juntamente com a transformação desses recursos de produtivo, nós criamos a administração, que foi a gestão desses grupos, a junção deles em objetivos, em finalidades específicas para o atendimento da existência grupal. Conforme as coisas foram evoluindo, a administração foi ampliando-se em várias perspectivas. Hoje, nós discutimos a administração. Se você for olhar no Conselho Federal de Administração, é um site que, inclusive, eu recomendo, vou passar para vocês darem uma olhadinha depois. Você tem hoje mais ou menos, mais de 10 grandes áreas. Mas, de maneira macro, elas podem ser resumidas em 7 grandes áreas. Eu vou começar discutindo para vocês o marketing. O que é marketing? O que ele faz? Ele lida essencialmente com trocas. Ele lida essencialmente com quem precisa ou deseja algo e quem pode ofertar este algo. Ele é uma ponte de conexão entre desejos e necessidades. Em algumas situações, sim, ele cria, mas o marketing não deve ser visto especificamente nesses termos. Ele passa longe de ser uma ciência que visa vender. Ele é uma aplicação prática da administração. E processos, o que é? Expliquei os processos de transformação como algo latente, algo forte nas instituições, na administração. Essencialmente, ela faz isso. Ela lida com a gestão desses processos. Como é que eu consigo fazer um sanduíche em 5 minutos? Como é que eu consigo comprar uma televisão pelo meu celular e em uma semana ela está na minha casa? Veja, esses processos produtivos foram pensados por alguém para que eles se convertessem, além dos desejos e necessidades, em coisas materiais. E produção? Como é que eu faço essa bendita televisão em alta escala? Como é que eu faço essa televisão 100 mil unidades dela? Como é que eu consigo fazer um sanduíche em 5 minutos e fazer mais 100 sanduíches nesses mesmos 5 minutos? A produção tem a ver com reflexões que se faz sobre como produzir coisas. E a logística? A logística envolve transporte, envolve a locomoção. Como é que eu aqui pelo meu celular compro aquela brusinha da Shein
em cerca de 20 dias ela está na minha casa. Houve uma logística fortemente planejada para que ela saísse de um container lá na caixa prego e chegasse aqui na minha residência. A logística é um campo de estudo que pensa sobre como transformar essas coisas em reais. E gestão de pessoas, o que é? A gestão de pessoas mexe com o público interno, o cliente interno da empresa. É a conexão de setores. É como é que eu faço com que Chico do almoxarifado lide bem com Maria do setor de contabilidade. Como é que eu integro esses departamentos de uma maneira fluida para que eles consigam trabalhar bem e harmonicamente dentro da empresa. E mais que isso, quem é que eu devo selecionar para entrar na minha instituição? O quanto eu preciso treiná-los e, se eventualmente for necessário, o que eu devo pagar na hora de demiti-los. Já que eu falei em pagamento, aí a gente entra na penúltima grande área que eu queria discutir com vocês: finanças. Como é que eu mantenho a minha empresa de pé? O que é necessário do ponto de vista de estrutura de capital? Um financiamento bancário? É um financiamento de capital de terceiros? Eu vou vou fazer um consórcio para adquirir um determinado bem? Quais são as minhas necessidades financeiras e institucionais? Por último, gestão pública. O que é isso? A gestão dos recursos coletivos. E aí eu volto para a nossa aula 2 lá de legislação. Você tem executivo, legislativo e judiciário. O executivo arrecada impostos e transforma eles em serviços. Como é que vocês acham que isso ocorre sem a administração? Como é que vocês acham que o legislativo conseguiria analisar uma lei orçamentária sem utilizar-se de técnicas de finanças, sem utilizar-se de gerenciamento de projetos? Então, pessoal, a administração está em todas as áreas da nossa vivência. É porque às vezes a gente não entende ou não sabe que o nome é esse. Mas a gestão pública tem a ver exatamente com isso. Alguma dúvida sobre isso? Não. Beleza, Bruna. Vamos avançar. Oi, quer falar? Alguém quer falar? Não? Tá. Deixa eu fazer uma ponderação importante. Enquanto ciência, a administração, em comparação com outros campos de estudo, ela é quase que um bebê. O que eu quero dizer com isso? Você tem o direito desde que o mundo é mundo. Você tem a medicina desde que as tribos começaram a se reunir. Você tem, talvez, a contabilidade desde das tribos, quando elas começaram a se juntar, precisaram contar as coisas que tinha. A administração não é tão diferente. Ela sempre esteve na vivência de grupos, desde as épocas primitivas. Só que, enquanto campo de estudos, ela se sistematizou mais ou menos no século XX. Então, foi mais ou menos a partir do século passado que a gente começou a pensar de maneira mais técnica sobre a rotina de empresas, sobre a maneira que as pessoas se organizam. E isso foi necessário à medida que a sociedade foi ficando cada vez mais complexa. Se você produzia, por exemplo, 100 mil parafusos, você começou a ter demanda para 1 milhão de parafusos. E aí, nesta perspectiva, Taylor, que é considerado como o pai da administração, ele começou a reunir e a pensar sobre o jeito que você deveria otimizar o trabalho de grupo. Na semana que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é fato que a administração foi tornando-se algo mais sistemático, mais formal, numa época mais recente. Por quê? Porque a sociedade foi ficando mais complexa.
você teve mais interesses, desejos e necessidades distintas para conciliar. E isso só foi possível a partir do momento que se pensou mais e melhor sobre isso. Do ponto de vista moderno e, sobretudo, no Brasil, o administrador, o técnico em administração, e aí eu entro na segunda parte agora da nossa aula, ele foi instituído de uma forma mais recente. Nós temos, inclusive, uma lei que determinou a prática da administração. 9 de setembro é o dia da nossa profissão, inclusive, e nós, enquanto técnicos em administração, nós teremos aptidão para atuar em qualquer parte da empresa, seja da recepção até o setor de, por exemplo, financeiro. A gente tem expertise, a gente tem conhecimento e a gente estuda, inclusive, nesse curso, como está em qualquer parte da instituição, da empresa. É importante a gente ter isso em mente na lógica da gente saber o que é que o administrador faz. E ele faz um pouquinho de tudo. Ele atua com o fazer as coisas. Ele atua com atender ao cliente, ele atua com fazer a contabilidade, pelo menos do ponto de vista de fornecer algumas informações. Ele atua do ponto de vista de trabalhar na logística, trabalhar no marketing. Ele tem conhecimento para estar em qualquer um desses setores. E, a depender do tamanho da instituição, ele é sozinho todos esses setores. Ou vocês acham que a bodega do seu Zé tem a pessoa que cuida da logística, tem a pessoa que cuida do marketing? O seu Zé faz quase que tudo aquilo ali sozinho. No máximo, ele tem a ajuda da Mariazinha. No máximo, ele tem uma pessoa que está perto dele. Mas, a depender do tamanho da empresa, todas essas grandes áreas que a gente viu, elas estarão embutidas numa pessoa só. Uma pessoa só vai fazer muito de tudo isso. A depender do porte da instituição, nós temos administradores atuando de maneira mais direta em todas as etapas do processo produtivo. E aí, gente? O que eu queria discutir com vocês? Como é que o administrador faz essas coisas? No nosso CBO, enquanto técnico em administração, a gente tem um registro na Classificação Brasileira de Ocupações, vocês estão vendo aí no slide, e do ponto de vista prático, nós atuamos com controle de rotina administrativa, realizamos atividades de recursos humanos, intermediam mão de obra para colocação e recolocação, atuam com compras, assessoria, vendas, intercambiam mercadorias, serviços da área fiscal e financeira. Em outras palavras, a gente faz um pouco de tudo. Isso é a nossa classificação na carteira de trabalho. O técnico em administração trabalha nesta perspectiva. Esse slide aí, vocês percebem que discute um pouco sobre as condições de trabalho, sobre quais são as principais funções, como é que funciona a nossa vivência. Oi? Quer perguntar? Não? Tá bom. Você está falando alguma coisa, Gesivânia? É porque ligaram agora aqui do hospital, aí eu tive que sair, perdi essa parte, mas depois eu escuto de novo. Tá bom. Tranquilo, tranquilo. Não sei se vocês vão conseguir ver bem do celular, mas aí tem umas discussões mais práticas sobre o nosso mercado de trabalho. A questão do salário mensal, e foi um levantamento do ano passado. O que acontece? O nosso teto salarial brasileiro, isso aqui são médias, certo, gente? Profissionais de administração com carteira assinada ao longo do nosso país, e eles receberam o piso de R$ 2.619, ou seja, isso aqui foi o oficial, no mínimo, que eles ganharam, e o teto foi R$ 5.691. E aqui, vocês vão ver nesses slides, 18 possibilidades de atuação do nosso curso. Elaboração de fluxograma, solicitação de demonstração, elaboração de organograma, precificação de produtos. Tem um rol gigantesco de atuações. Eu recomendo, inclusive, que vocês deem uma olhadinha nesse slide
para se aprofundar e mergulhar mais nessa temática. Aqui estão os setores que mais empregam no Brasil. Lá em Fortaleza, o piso salarial de 2024 foi 3.313 e o teto foi 6.620. E aí você, claro que eu estou falando de médias, certo, gente? Mas a carga de trabalho, a jornada foi 44 horas semanais e a média foi R$ 3.406. Os setores que mais empregaram foram esses segmentos que vocês estão vendo nesse slide. A gente está falando de consultoria em TI, há planos de saúde, serviços de engenharia, são uma série de grandes áreas. É muito interessante nossa área, e aí você percebe o que eu quero dizer quando eu disse no início da aula que nosso campo de estudos é transversais. A gente trabalha com plano de saúde, mas trabalha também com construção civil, trabalha também com suporte, assessoria, tecnologia da informação. A gente trabalha também em atividades de escritório, serviços combinados. Então, tem técnicos em administração em praticamente todos os segmentos sociais. Aí está uma média brasileira, né, sobre os nossos salários, e aí você percebe que a maior média é na região norte, em que o teto foi de 4.051. Essas informações, elas são do ano passado, certo, gente? E se você acha que tem algum tipo de contradição, lembre que eu estou falando de médias, né? A média do norte não necessariamente é a média de todo o país, assim como quando a gente fala sobre teto. A menor média salarial do técnico de administração está na região sul, e aí você tem R$ 2.353, e aqui no Nordeste, o menor, o piso, foi 2.418 e 3.259. Gente, sendo redundante para tentar ficar claro, são médias, certo? Eu não estou dizendo para vocês que todo técnico em administração ganha no mínimo R$ 2.418. Até porque a gente está falando aqui de carteira assinada. Infelizmente, na nossa região, no Brasil de maneira geral, mas na nossa região, prepondera a lógica da informalidade. Inclusive, foi aquele assunto que a gente discutiu na nossa quarta semana, que um dos maiores problemas do Brasil é justamente a informalidade, o quanto ela massacra o nosso corpo funcional. A lei da administração é a Lei 4.769, ela é de 1965. Ela instituiu o CRA, que é o Conselho Regional de Administração, que ele regula todos os serviços que o administrador faz. Foi inserido o técnico em administração de maneira mais recente, mas é fato que nós trabalhamos essencialmente com pareceres, relatórios, planos, projetos, pesquisas, ou seja, a gente faz um pouco de tudo que ocorre nas empresas. Em 1967, trouxe um enxerto, foi uma coisa a mais, que foi a lógica do técnico em administração. Eu coloco essa possibilidade porque está na legislação, foi uma coisa a mais, muito importante para regular a atuação da nossa profissão. E aí, gente? Professor, você está me dizendo, então, que existe um Conselho Regional de Administração? É exatamente isso. Estilo ocorre em outras profissões. Você tem o Corem da enfermagem, você tem o CRO da odontologia, você tem a OAB dos advogados, você tem o CRM dos médicos e você tem o CRA para os administradores. Esse CRA regula o funcionamento da profissão. Ele tem como função fiscalizar instituições e puni-las quando elas não têm um profissional registrado atuando dentro dela. Lembra do que eu falei sobre profissionais liberais lá em legislação? Lembra que eu disse que algumas categorias não podem empresariar porque tem uma atuação própria com características bem específicas? A administração é uma delas. A administração atua nesta perspectiva de ser um campo com profissionais liberais.
E aqui, quando eu estou falando do administrador, eu estou discutindo ele como carteira assinada, como empregado. Ele, enquanto empreendedor, é um outro aspecto. Vocês conversaram um pouco sobre isso com a professora Linária e vão ter novas discussões sobre isso semestre que vem. Tá claro até aqui? Sim. E se eu não tiver, eu trabalho na Petrobras como administrador. E se eu não tiver o registro no CRA, aí eu e a minha empresa é passível de receber uma multa. Essa multa, ela varia conforme o tamanho da instituição. Não vai dar para vocês verem bem, mas o profissional, lá em 2024, ele era punido pelo exercício ilegal da profissão com uma multa de R$544. A empresa que sonegava essa informação, ela tinha uma multa de R$4.368. Então, as empresas... Oi! Mas no caso... Aí... no caso, você falou da Petrobras, né? Isso. É porque não é feito por seleção, então Isso, ele, no ato da seleção, eles exigem, né? Exigem. Mas eu Então, citei a Petrobras... Lá, porque não deve ser um quesito, né? No caso, Perfeito. se eu não tiver, não vou me empregar lá. Perfeito. Eu citei a Petrobras justamente para chegar nesse ponto. Porque o que é que acontece na prática, Ronilson? Vamos lá. Sendo bem prático com vocês, porque eu não gosto de discutir só como as coisas deveriam ser. A gente fala como as coisas são. Vamos lá. Na prática, instituições grandes como a Petrobras, desde o processo seletivo, elas exigem esse registro e já é um requisito básico para a admissibilidade. Eu já fui administrador lá na UFPB. Para assumir posse no concurso, eu precisei comprovar que eu tinha o CRA. Então, nessas instituições maiores, isso já é um requisito para você ser admitido. Só que o que é que acontece? Vamos pegar uma instituição que não é pequena, eu não estou falando de uma instituição pequena como a bodega do Seu Zé, mas eu também não estou falando de uma instituição grande como a Petrobras. Vamos pensar na Cimento Apodi. Estou dando nome aos bois aqui só para exemplificar e não estou fazendo nenhum tipo de acusação, certo, gente? Só estou comentando que seria possível que o CRA passasse pela Cimento Apodi, identificasse práticas exclusivas do administrador e não identificasse nenhum profissional devidamente registrado nela. Então, o que é que poderia acontecer? Essas multas que eu estou apontando para vocês. Entende, Ronilson, onde eu quero chegar? Só que aí, o ponto-chave que tem tudo a ver com os nossos debates. Professor, mas eu não vou, pelo menos nesse momento, trabalhar na Petrobras. Eu vou ser chamado para trabalhar lá na empresa do meu tio, que é uma oficina de pequeno porte. Eu tenho que me registrar? Se eu não me registrar, ele vai ser multado? Gente, deveria. Só que aí a gente volta para aqueles debates lá de legislação que eu comentei com vocês. Nem tudo que está nos nossos códigos, nem tudo que está em todas as nossas legislações é devidamente e estritamente cumprido pelos conselhos de classe e pelas fiscalizações que se fazem necessárias. Elisoneide, tu levantou a mão faz tempo, mas eu concluí o raciocínio agora. Pergunta aí. Só queria tirar uma dúvida agora, assim, me surgiu. Quer dizer que com esse curso agora técnica, quando a gente concluir, a gente vai ter esse registro de CRA ou não? Excelente pergunta. Excelente pergunta e tem tudo a ver com o que eu estou explicando agora. Vamos lá. Para quem não entendeu o que a Elisoneide perguntou, ela perguntou, professor, existe um custo para eu me inscrever. Está aí no slide anterior. Em 2024, o custo para você se inscrever como técnico em administração no CRA do Ceará era de R$271. Então, você está me dizendo que eu sou obrigado, quando eu terminar esse curso, a me registrar? Gente, essa pergunta tem tudo a ver com o que eu estava explicando agora. Para trabalhar em grandes instituições,
A nossa norma, a norma federal sobre o exercício da nossa profissão, diz que instituições de médio porte e de grande porte precisam ter a aplicação de um administrador, precisam ter profissionais registrados no Conselho Regional de Administração. Só que tem dois aspectos aí. O primeiro deles é, será que a fiscalização, na prática, ela é tão efetiva assim? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Infelizmente, o que aqui e ali acontece é você ser contratado para uma função, mas na sua carteira de trabalho ter outra. O que acontece muitas vezes? Você vai trabalhar no mercadinho aqui, lá de Alto Santo. E aí você, na prática, é o gerente de lá, na prática você é o administrador da instituição, mas na tua carteira de trabalho você está como operador de caixa. Na tua carteira de trabalho você está como outra função. Aí tu entende, Elisoneide e demais colegas, como isso é complicado? Porque, do ponto de vista de uma ação judicial, você poderia sim comprovar que é o que você faz é prática de administração, mas não está recebendo com o piso da categoria profissional, que em outro momento era na casa de R$ 2.400, na última vez que eu olhei aqui no Ceará. Era mais ou menos isso. E aí entra aqueles princípios que a gente discutiu lá em legislação também. Na dúvida, o trabalhador está falando a verdade, primazia da realidade, não o que está assinado. A gente estudou sobre isso. A prática, às vezes, costuma ser outra coisa. Mas, Elisoneide, deixa eu ser objetivo com a tua resposta, que tu me perguntou outra coisa. Na verdade, você me perguntou isso, né? Porque eu fiz toda essa reflexão para te explicar que não tem uma resposta fácil para essa pergunta. Objetivamente, a resposta deveria ser sim. Se você vai trabalhar como administrador, você precisa ter assinado a sua carteira como administradora, mas na prática nem sempre isso ocorre como a gente espera. Você não vai ser obrigada, quando terminar o curso, a se inscrever no CRA, ninguém é obrigado a isso. Você não é obrigada a pagar esse valor para dizer se é administradora de fato, mas de direito isso se faz necessário. Ficou mais claro ou não? Sim, ficou sim, viu? Elisoneide? Não estou te vendo, mas se você não falar, eu vou ficar com a impressão de que eu confundi tua cabeça mais do que esclareci. Não, ficou sim, viu? Ficou. Com certeza. Beleza, beleza. Quem mais, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Nada? Professor, Diga, Ronilson. então no caso, vamos supor, a gente terminou o curso, né? Um exemplo. Uhum. Aí eu vou para alguma empresa que exige o CRA, né? Isso. Aí vamos supor que está com 4 anos que eu terminei o curso. Uhum. Aí, vamos supor, aí eles me chamam, eu consegui. Aí você quer se registrar? Pode. Aí eu consigo registrar? Sim. Se a empresa está exigindo... Oi? Ainda é indeterminado o prazo, então. Isso. E esse valor que você paga, ele é anual. Certo. Vamos lá. Você terminou o curso, foi chamado, por exemplo, para Petrobras. Você passou no concurso como técnico de administração e você assinou lá o CRA. Só que você, com o passar do tempo, percebeu que a Petrobras era pequena. Você foi chamado para trabalhar na Microsoft. E aí, por alguma razão ou outra, você optou por esse caminho. Você pode se desligar do teu conselho de classe e fazer uma outra função em outra empresa, em outra questão, e depois, em outro momento, você pede o religamento. É uma coisa que você tira e bota da tomada. Por quê? Porque o diploma você já tem. Você já conseguiu configurar-se como um técnico em administração. Então, você se filia ou se desfilia. Agora, é muito importante, gente, essa segunda parte acontecer. Se você se filiou
e você não está mais exercendo a função de administrador, é importante você pedir o processo de desligamento, porque senão vai ser cobrada a anuidade de você. É como se fosse um clube que você assina. Para você assinar um determinado clube, você paga. Para você se desligar desse clube, você tem que pedir. Se você não pedir, o clube entende que você continua fazendo parte dele. Então, ele vai te cobrar. É natural isso. Mas é bem tranquilo esse processo, viu, gente? Eu já fui filiado ao CRA do Rio Grande do Norte e tanto é fácil o processo de filiação como é fácil o processo de desligamento. Alguma outra dúvida? Não? É isso? Não, por mim pode continuar. Beleza. Pois o que eu vou continuar é só fazendo a chamada. Eu acho que por hoje é isso. A gente já está com um pouquinho mais de 1 hora. Eu vou parar por aqui e vou parar a gravação agora e sigo